Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, um podcast, um videocast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida das pessoas. E aqui a gente mostra as histórias desses profissionais, mostra os casos de pacientes que tiveram as suas vidas transformadas. E o nosso objetivo aqui é fazer com que... A gente fala com muitos residentes, o pessoal que está na graduação. Então, o conteúdo é para esse público também, que está escolhendo uma profissão, escolhendo uma especialização, mas também vocês, profissionais experientes, quer saber um pouco da história do nosso convidado, também é para você. Se a gente continuar atingindo esse público, a gente já fica muito feliz. Mas o nosso propósito principal é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Pessoas que se identificarem com o conteúdo, alguma dor, alguma deformidade, alguma complicação, qualquer tipo de desconforto na sua saúde, é para você. Se a gente conseguir levar essa informação e te encorajar de alguma forma a resolver esse problema e minimizar a sua dor, a gente está com o objetivo do podcast concluído com sucesso. Isso já vem acontecendo, a gente recebe muitas mensagens de pacientes falando que tem uma dor parecida, tem uma assimetria na face. A gente trouxe médicos, cirurgiões torácicos, que se identificaram também com esse conteúdo e é para isso que a gente está aqui. Para que tudo isso aconteça, a gente tem o apoio e o patrocínio de algumas empresas pesadas aqui com a gente desde o início do nosso projeto. E uma delas é a Neo Custom, a prótese customizada da Neo Orto. Um sistema de prótese customizada, quando a gente fala customização, é uma prótese feita exatamente no contorno ósseo do paciente. Talvez, eu falo sem medo de errar, que é o melhor custo-benefício de próteses customizadas do país. Um excelente produto e que está crescendo muito com a vinda da Medartis agora, juntando duas gigantes. Prótese da Neo Orto. Acesse o catálogo aqui com a câmera do seu celular, o QR Code está aqui no canto da tua tela, você vai ter acesso a todo o processo de fabricação da Neo Custom, impecável, tá? Está evoluindo cada vez mais as próteses customizadas da Neo Custom. Outro patrocinador que nós temos aqui é o ITC Curitiba, Instituto de Treinamento em Cadáver, aqui de Curitiba, uma logística fácil. Então você, professor, tem o seu curso, quer tornar a tua aula prática ainda mais, com uma experiência ainda melhor para os seus alunos, o ITC te proporciona tudo isso com peças de cadáveres frescos. E os cirurgiões que fazem o treinamento, quando treinam em cadáver, é quase perfeitamente replicável nos pacientes reais. Então o momento de errar é no ITC, de treinar é no ITC, e você, professor, quer replicar sua técnica para mais alunos e tornar essa experiência do seu curso incrível, o ITC te promove tudo isso. Ah, é muito caro, Luiz, não tem, fica inviável. Entre em contato com o pessoal lá do ITC, com a Jéssica, com toda a equipe lá, o Márcio cuida muito bem de todas as peças, vai ver que vai ter uma condição muito legal para vocês. Também acesse o QR Code aqui do ITC e vocês, alunos, vejam os cursos disponíveis dentro do ITC, que também tem para você se deliciar com a quantidade de cursos práticos e teóricos que o ITC promove. Muito obrigado toda a equipe do ITC Curitiba. Outro patrocinador aqui que nós temos é a Capim, um software para a gestão da sua clínica e do seu consultório. Para você, dentista, quer tornar teu consultório com uma estrutura melhor para a sua secretária, para os seus agendamentos, para a sua gestão como um todo, a Capim promove um software impecável. Além disso, além do software, eles têm aquelas maquininhas para você cobrar do paciente, passar o cartão, eles têm essa maquininha. E o mais legal de tudo isso, para você, dentista, às vezes o paciente não tem saldo no cartão de crédito, às vezes você também não consegue parcelar e muitas vezes no boleto. A Capim financia o tratamento em até 36 vezes e você, dentista, recebe o valor em 3 dias úteis. Então, super legal o sistema da Capim, uma baita empresa, um baita software que vai deixar muito mais otimizado o seu dia a dia. Estamos no YouTube, no canal do YouTube. Sigam lá, se inscrevam no canal. Eu nunca pensei que ia pedir isso, Gesiel. Não gosto de pedir para se inscrever. Eu falei, para que ficar pedindo? Mas é legal se inscrever, porque esse conteúdo chega com mais frequência para você e para quem precisa também. Então siga a gente lá no YouTube, no canal no YouTube, no Spotify também, com imagens, também esse conteúdo vai estar lá. E todas as quintas-feiras, a partir de meio-dia, na TV Mais, para todo o Rio Grande do Sul, na TV aberta. Certo, Gesiel? Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Bom, o que deu de trabalho para agendar com esse homem, cara? Conversava no congresso, e conversava, e desmarcava, e marcava, veio de longe.
tá aqui com frequência em Curitiba, ele tem muita história para contar, deve estar feliz da vida com o time dele agora. Nem vou entrar nesse assunto de futebol porque eu não estou feliz com o meu. Tá com o gás todo, voltou de Noronha agora, que eu vou perguntar algumas coisas dessa viagem para ele também. É da nova geração, mas quando você vê os resultados, a conduta, a evolução da profissão, você vê que ele parece que tem muito mais tempo de carreira e faz parte da velha guarda de muitos cirurgiões experientes. Atende muitos pacientes e a gente vai saber a história de alguns aqui. E eu tenho a honra de receber aqui Dr. Charles Rauen. Seja muito bem-vindo, que honra tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. Que isso, Luiz. Obrigado. A honra é toda minha, cara. Cara, eu sou de ouvinte e fui promovido a um convidado, né? Você acompanha, né? Eu Você só já me acompanho. falou. Aqui foi a oportunidade de eu conhecer mais a história de grandes cirurgiões que eu admiro, tiveram aqui, né? Inclusive até professores meus que passaram aqui. E também conhecer cirurgiões novos, né? Então, foram muita gente nova que você trouxe. Conheci através do NAFACE, passei a admirar também os colegas, né? Que então, honra, cara. Parabéns pela iniciativa, cara. Muito enriquecer obrigado. muito a nossa especialidade. Obrigado mesmo pelo convite também. Que legal, cara. Tem muita coisa para te perguntar. E você está familiarizado com câmera, né? Ah, Porque sim. você você é assíduo na rede social, cria bastante conteúdo, né? Eu já vou te perguntar sobre isso, mas antes quero saber da tua história. Você nasceu aonde? Eu nasci em Rio Negro, Paraná. Rio Negro. Uhum. E estudou, fez todo o teu colégio, ensino médio, fez lá? Como que foi? Isso, Rio Negro a gente chama de Rio Mafra, porque fica junto de Mafra, que é a cidade do município do estado de Santa Catarina, e Rio Negro é Paraná. Então a gente vive ali, não é nem do Paraná e nem de Santa Catarina. Fica então quando eu tô em São Paulo, ou algum lugar mais distante, eu falo de onde eu sou, eu falo, cara, eu sou meio do Paraná, meio de Santa Catarina, só porque as pessoas rotulam a gente, né? Fala assim, o paranaense ou catarinense, né? Eu falo, mas você é Catarina, mas você nem sotaque tem? Eu falo, mais pra Paraná, então. Porque, como é uma cidade fronteiriça, né? Eu nasci em Rio Negro por conveniência da maternidade, mas eu cresci em Mafra. Os colégios onde eu estudei foram em Mafra. Então, a minha vida toda ali foi em Mafra, mas atravessou a ponte e a gente está em Rio Negro. Então, a gente considera a mesma coisa. Hoje, por ocasião da profissão, meu trabalho foca mais em Rio Negro. Meu consultório fica no endereço em Rio Negro e o hospital onde eu opero também em Rio Negro. Então, mas eu moro em Mafra, por coincidência. Tá. E dá quanto tempo daqui de Curitiba? Daqui de Curitiba, umas 2 horas, mais ou menos. 2 horas. Uhum. Longe, é uma hora chão, e meia, né? 2 horas. E quando você tá... Bom, você falou que fez todo o teu ensino médio lá. Fiz. Você já sabia o que você queria? Como que foi a escolha? Porque também não é um curso barato, né? Eu sempre falo isso aqui. Mas desde pequeno você já sabia o que você queria? Como que foi a escolha pela tua profissão? Cara, é bem legal contar isso aí, porque a minha família, ela vem da região mais rural, né? Então, os meus pais, ambos eles, eram de famílias, daquelas famílias de agricultores, que têm um cultivo familiar, a realidade deles é aquilo ali, geralmente, quando chega na maioridade, decide, pega um pedacinho de terreno, monta sua própria família e passa a continuar o cultivo. Essa era a rotina deles. Aí a minha mãe, sempre para frente, ela falou, não, eu quero ir buscar uma oportunidade melhor para mim e para os meus filhos. O meu pai topou a ideia com ela e eles vieram para a região mais urbana ali da cidade, né? Que é 30 quilômetros de distância, mas que muda bastante a realidade social das pessoas. Passaram a trabalhar, meu pai foi empregado numa madeireira, né? Naquela época não precisava de muito estudo, bastava você saber ser um pouquinho mais esperto, fazer umas contas, ter uma postura mais profissional, você já conseguia ali um cargo melhor, né? Então ele foi encarregado de uma madeireira um tempo e a minha mãe, ela foi fazer, qual que foi o primeiro? Técnico em contabilidade e passou a trabalhar numa maternidade, onde eu nasci. Nessa maternidade onde eu nasci, ela se interessou pela enfermagem e foi fazer curso de auxiliar de enfermagem. De auxiliar, ela passou para técnico e focou em concurso público. Então, ela passou no concurso público da Prefeitura Municipal e do Estado. Hoje, ela ainda está quase aposentando, mas ela é funcionária do Estado e da Prefeitura na área da enfermagem. E tá atuando? Tá atuando. Tá quase terminando. Eu já falo, mãe, quando você vai aposentar? Porque é puxado, né? Enfermagem é puxado. Tem que nascer, assim como vocês, dentistas, médicos, tem que nascer para isso. Tem que nascer para isso. Então, ela... Tá, mas trabalha super bem. É muito legal porque ela conhece bastante gente. Você é filho da Leocádia? Eu falo, sou filho da Leocádia, tá? Porque ela viu muita gente nascer, né? Trabalhando na maternidade e tal. Trabalhou em unidade básica de saúde, então muita gente circulou por ela, né? Passou, né, através do trabalho dela. E
Cara, quando eu terminava a escola, eu estudei numa escola pública lá de Mafra, Colégio Santo Antônio, terminava 11h30, mais ou menos, batia o sinal, e a minha mãe saía meio-dia, meio-dia e 10 do trabalho. Então eu tinha esses minutos ali que ou eu ficava na rua ou eu ia para algum lugar. E eu ficava lá no trabalho com a mãe, vendo os profissionais de saúde atuar. Então lá tinha técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, dentistas. E olha que curioso na cabeça de uma criança. Quando eu vi o trabalho do médico dentro da unidade básica de saúde, eu achava muito chato. Com todo respeito aos meus colegas médicos da unidade básica de saúde. Eu era uma criança. Hoje eu acho esse trabalho fundamental. Mas como criança, eu via que era um paciente entrava, aquelas vezes coisas chamado no corredor, assim, né? Sim. Fulano, entrava. Cara, dava 3 minutos, 5 minutos, saía com um papelzinho. Eu falava, cara, eu jamais vou querer fazer isso na minha vida. É só isso? Eu falei, cara, que trabalho chato, burocrático, né? E aí o dentista eu achava legal, porque o paciente entrava, ficava um tempo lá, rolava uns barulhinhos, umas coisas. Eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo lá, né? A pessoa saía, às vezes, um pouquinho incomodada, desconfortável, mas enfim, eu achei muito curioso. E quando eu entrei no consultório odontológico, dentro da unidade básica de saúde, eu olhei e falei, cara, que negócio legal, olha essas ferramentas, para que elas servem, será, né? Como é que funciona Você tinha isso? quantos anos? Cara, tinha 7, 8 anos. Cara, por aí. super pequeno. Pequeno, bem pequeno. E pequeno a ponto de, tipo, difícil falar, pô, medicina é legal, ou dentista, odonto é legal. Sim, mas você por já algum teve uma motivo, percepção. esses, daí eu via eles saindo, poxa, eles saíam, eles eram respeitados, o doutor fulano, eles entravam em bons carros. E, pô, um moleque que era criado num bairro mais humilde lá, né? Os pais não tinham uma condição tão grande, né? E eu via esses caras e eu falava, pô, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Eu sabia que era isso. Medicina barra odontologia. Mas a medicina, pra mim, ela tinha aquele ar de ser uma coisa chata. Claro que depois, quando eu fui pro ensino médio, eu compreendi que a medicina também envolveria áreas mais atuantes. Mas a odontologia ficou no meu coração, cara. Ficou, assim, aquela coisinha, assim, pingando, assim. Na conveniência do vestibular, quando chega o momento de vamos ver, né, o que você vai fazer, Sim. eu acabei pontuando muito bem numa prova chamada PSS, Processo Seletivo Seriado, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu nunca tinha ouvido falar da cidade de Ponta Grossa. Eu nunca tinha ouvido falar, muito menos que existia uma universidade estadual lá. Né? Você fez Ponta Grossa. Fiz Ponta Grossa. Aí o colégio, por iniciativa do colégio, eles tinham essa ponte, assim, levavam esse processo seletivo para os alunos. Vamos fazer essa prova aí, né? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, a gente pegou um ônibus, veio para Curitiba fazer e tal. E eu fui das maiores pontuações da turma, assim. Acho que talvez a maior da turma, sem dúvida nenhuma. Caramba. E uma das maiores do colégio, assim, na concorrido. Concorrido. E essa primeira prova, ela é nivelamento, então você não concorre para nada. Tá. Você faz uma prova, pontua lá de 0 a 1000 e vê, né, qual que é a tua pontuação. Você vai concorrer no terceiro ano. É uma prova que você faz no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Entendi. Cara, pontuei, todo mundo, caraca, olha a tua nota, cara. Nossa, era o dobro da nota dos colegas, assim. Nossa, com essa nota você passa em qualquer curso, talvez você passe até em medicina e tal. Cara, interessante, né? Beleza, vamos ver. Passou o segundo ano, passou. Cara, a partir do terceiro ano eu decidi, cara, eu vou fazer para odonto. Né? Você nem tentou medicina? Não tentei medicina. Falei, vou fazer para odonto. Que legal. Fiquei refletindo assim, falei, cara, não é odonto que eu quero mesmo. Né? Eu acho que esse é o caminho. Mas e o teu preparo, assim? Porque eu converso com muitos cirurgiões aqui que fizeram cursinho, que fizeram não sei o quê, e você saiu de um colégio estadual. Ah, perdão, Luiz. Cortei. Comi uma parte da história. Tá, você teve um preparo também de cursinho? Eu comi uma parte da história porque na oitava série, eu terminei a oitava série no colégio estadual. Tá. E aí a minha mãe falou assim, olha, filho, você quer fazer vestibular? Se você quer fazer vestibular, você tem que passar numa universidade pública, porque a gente não vai ter condições de você fazer uma universidade privada, né? Ainda mais o curso que você quer. Eu falei, tá, então beleza. Ela, vamos lá matricular você vamos ver se a gente consegue uma bolsa para você para um colégio particular. Né? Aí foi aquela coisa, conversa, leva o boletim, né? Uhum. Boletim, eu só tinha boas notas, né? Você era bom aluno. Era um bom aluno. E em cidade pequena você consegue conversar com o diretor, né? Tipo, você liga lá no colégio, você marca uma conversa. Ainda mais a enfermeira da maternidade chegou dando carteirada. Não, ela conhecia, né? O pessoal e tal. E conversou com o diretor. Ela falou, esse aqui é o meu filho e tal, Charles, ele tem boas notas, ele quer passar na universidade pública, né? Então, tá aqui. Então, a gente conseguiu uma bolsa 50%. Que legal. Essa bolsa viabilizou bastante coisa.
né? Ela não eliminava os perrengues do dia a dia, assim, né? Sim. Caminhar 3 quilômetros a pé pra ir pra aula. Tem história, assim. Teve Foi um isso. ensino médio suadinho, assim. E você falou pela profissão dos seus pais, não era que estava sobrando dinheiro, porque a gente fala que é um curso caro, né? Quem Sim, vai sim. escolher é o odonto, e a gente fala com muitos jovens que estão começando e que estão nesse momento de escolher profissão. Por mais que passe numa universidade pública, você tem um monte de custo junto, né? Exatamente. Nossa, material, cara. O terror era a lista de material. A lista de material no primeiro ano já. Né? Tem lá, comprar micromotor, autorrotação, enfim, toda aquela coisa. Então, a gente azeitou bem essa conversa. Tem que ser pública. Né? Sim. Tem que ser pública porque daí a gente dá conta dos materiais e te manter lá. Mas a mensalidade, na época, não tinha FIES, não tinha Nada. não tinha algumas estratégias, né, que depois surgiram para viabilizar, mas não tinha. Enfim, e eu botei na minha cabeça que eu tinha que passar na universidade pública. E aí entrei no colégio particular, com uma bolsa 50%, vivia aquele terror, cara, não posso baixar a nota porque perco a bolsa, aquela coisa. Então eu sempre estudava pra caramba. Então, eu levei o colégio muito a sério. Então, primeiro ano já, participava de todas as aulas extra, vai ter reforço, eu tava lá, prestava atenção, às vezes o pessoal descontraía um pouco, fazia uma baguncinha na turma, eu olhava e falava, cara, esses caras estão desperdiçando o dinheiro dos pais deles, vão focar na aula. Então eu sempre levei muito a sério o colégio. Isso proporcionou boas notas já nesse processo seletivo. Tá. E o terceiro ano foi muito tranquilo, porque eu sabia que eu queria odonto, e eu sabia que se eu mantivesse a mesma nota, eu provavelmente entraria. Então eu nem esquentei muito a cabeça com vestibular nessa época. Extremamente focado. Focado. Eu falei, cara, eu não vou esquentar minha cabeça com fazer prova de vestibular, eu vou focar nesse processo seletivo seriado aqui, que eu já tenho uma boa nota e eu vou conseguir entrar. E entrei. Então, com 17 anos, eu entrei na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Já, Super jovem. Super jovem. Fazia ideia, sabia que eu queria odonto porque eu tinha visto os brinquedinhos do dentista lá. 7 anos. 10 anos depois, estava cursando. Exatamente. E quando você entrou, bom, você teve tua vivência dentro da odonto, né? Sim. E era aquilo que você estava imaginando? Ou você, pô, o que eu tô fazendo aqui? Não, cara, é um mundo muito louco. A odontologia é muito ampla, né, cara? Todas as especialidades que tem envolvida, a gama de procedimentos que você pode fazer, de áreas de atuação. Tem dentista que trabalha mais na área de planejamento diagnóstico, tem dentista que trabalha mais na atuação pública, privada, dentística, endo, pério, prótese, orto, cirurgia. É muita coisa, cara. O aluno entra lá, eu acho que quando você forma na faculdade, eu acho que a odontologia deveria ser enxergada como hoje é muito enxergada a medicina. Você forma uma base, você não está pronto para de fato fazer procedimentos realmente. Você está pronto para se especializar. Aí eu acredito que funcione. Aí você vai para uma área de atuação especializada. Aí você consegue entregar bons resultados, tratamentos mais bem elaborados. Porque quando eu entrei na odonto, eu me encantei por cirurgia. Eu olhei na aula de anatomia, assim, cara. É isso. Cara, nem sabia que dentista... Aí tinha os professores da anatomia que eram bucomaxilo e tal. Só que é difícil, eu acho que hoje com as ligas acadêmicas, com a rede social, com uma iniciativa como essa, conhecer a especialidade está mais fácil do que era na minha época. Você tem mais acessos, né? À Tem, informação. muito mais. Porque na época, as palavras que eu nunca me esqueço não vai ter espaço, é uma especialidade difícil, é uma especialidade fechada, você depende de uma abertura dentro de um hospital, nesse hospital já vai ter alguém que não vai te querer lá e você não vai ser feliz nessa profissão. Você vai ficar fazendo siso no consultório. Embora eu acho que fazer siso no consultório é super bom também. Sim. Né? Mas na época via-se com desmotivação. Mas isso era uma ideia sua? Era um preconceito teu? Ou era professores que já te falavam sobre isso? Eu vi isso de um professor. Ele estava meio desmotivado na época, né? Então, um professor que estava meio chateado, acho que com a profissão e tal, e acabou soltando. Por isso que eu tento nunca desmotivar ninguém jovem, né? Mas na verdade isso foi bom, porque no primeiro ano eu ouvi isso, falei, cara, então beleza, vamos viver essa odontologia aí, né? Vamos fazer de tudo um pouco. Fiz monitoria de escultura dental, fui monitor de anatomia da graduação também, né? Porque de anatomia fui, de cirurgia também, fui 2 anos de cirurgia, mas fui monitor até de prótese. Que a professora falou assim, Charles, você tem a mão firme e tal, me ajudar nos preparos aí de prótese. Fiz 1 ano de monitoria de prótese lá. Você teve uma vivência em toda a especialidade, praticamente.
Vivi. Toda Hoje, odontologia. cara, vivi, estudava endodontia pra caramba. Eu não fui aquele que focou, não, eu quero ser bucomaxilo, eu vou fazer a média aqui. Tem colegas que sim, falam, cara, desde o primeiro ano eu sabia que era buco. As outras matérias eu fiz só para cumprir ali o cronograma da graduação. Né? Não, eu realmente fui de mente aberta, cara. Fui de mente aberta porque poderia fazer qualquer coisa. Você estava escolhendo também escolhendo. qual seria... Mas o coração era da cirurgia, cara. O coração era da cirurgia. Poxa, eu admirava muito quando eu via os professores operando, assim, a rotina da cirurgia. E daí, formei com essa mente aberta, fui para o mercado de trabalho. Meu primeiro emprego, eu conversei com... Não sei se eu já posso ir para a parte do primeiro emprego. Vamos lá, fica à vontade. Qualquer coisa a gente volta também. Meu primeiro emprego foi um colega, um pai de um amigo meu que tinha uma clínica em Castro. E a cidade próxima, Ponta Grossa ali, né? Até um pouquinho antes disso, quando você escolheu a bucomaxilo, isso a gente fala muito aqui, porque tem uma distância muito grande, a odonto da bucomaxilo. Totalmente. Né? E até a gente vê profissionais que não são da bucomaxilo, é da odontologia, e tem um desconhecimento absurdo sobre a bucomaxilo. Exatamente. Você vê qual que é a tua opinião sobre isso, essa distância da bucomaxilo para odonto? Você viu isso? Vi. Você sentiu na pele isso? O bucomaxilo era o patinho feio, né? Da odontologia. É mesmo? O cara, no hospital. E o dentista, eu via muito dentista falando, nossa, aquelas cirurgias lá, nossa, aquela desmonta a cara. Vai lá. Na época, eu admirava muito o professor Maurício Zardo. Sim. Ele foi meu professor de graduação. E ele tava lá falava, tinha os estagiários, o pessoal da especialização deles lá na Santa Casa, o Dr. Ramon. E tinha o pessoal que ia lá assistir às vezes, assim, uns veteranos meus, assim. E vinham contando, assim, cara, nossa, desmontaram o rosto. É isso tal. que eu quero. E eu falava, cara, que legal, como é que vai ser? Não tive essa oportunidade de acompanhar ele na graduação com as cirurgias, né? Mas ele tinha algumas iniciativas que levava acadêmico, assim. Alguns voltavam sabendo que não era aquilo que eles queriam, né? Com a ideia de que era uma coisa muito grosseira, trauma grande. Preferiam trabalhar dentro da boca mesmo, no consultório, cirurgias menores, né? E era aquilo que você queria. Mas eu ainda não sabia que era aquilo que eu queria. Eu precisava ser picado. Eu ainda não tinha sido mordido pelo bichinho da bucomaxilo, não. E aonde que foi? Foi quando eu fui conhecer o serviço da UFPR no Hospital do Trabalhador. Foi aquele momento. Você vê de tudo lá. Agora eu não lembro acho que era a cirurgia... Cara, ou era o Leandro ou o Delson ou o Nelson. Essa primeira cirurgia que eu vi. Não lembro agora, porque se confunde um pouco na mente. Porque eu via bastante cirurgia deles, né? Mas como que era esse intercâmbio aí de universidades? Foi só um encontro que você tinha uma vivência ou você foi pra... Foi eu enchendo o saco mesmo. Você procurou lá pra... Que eu incomodei o Leandro, cara. É mesmo? O Leandro, o Clipe me deu aula na graduação e... Na graduação deu aula de anestesiologia, quando estava no segundo ano da graduação. Ele fez um concurso, passou na Universidade Estadual de Ponta Grossa e ficou um tempo por lá. E ele foi meu professor de graduação. E todo mundo falava bem dele e tal, e era um baita professor, com um conhecimento absurdo. E eu marcou, assim, ele ficou marcado como um cirurgião de referência. E quando eu me formei, eu trabalhei um tempo e tal, e quando eu decidi que eu queria conhecer mais a bucomaxilo, foi ele que eu fui incomodar. E eu falo incomodar porque, assim, manda e-mail, né? Manda mais um. Oi, lembra aquele e-mail e tal? Ele respondia ou não? Cara, respondia. O Leandro responde, cara. Ele demora, porque ele é muito ocupado. Sim. Sempre foi. Mas ele respondia. Ele nunca me deixou no vácuo. Né? Mas assim, dentro do tempo dele, né? Da rotina dele. Aí eu mandei uma vez e ele falou assim, sinalizou positivamente. Falou, não, cara, você pode acompanhar aqui o pessoal do FPR e tal, os residentes e tal, conhecer a residência. Eu, cara, beleza, fiquei aquilo, eu vou acompanhar os residentes do FPR. Daí mandei um e-mail, e agora? Qual que é o próximo passo? E tipo, não teve resposta. E eu tava ansioso pra fazer. Aí eu fui incomodar ele lá no consultório, cara. Peguei o carro um dia, vim pra Curitiba. Eu acho que ele nem sabe que foi exatamente assim. E você vinha pra Curitiba? Não, eu vim só pra isso. Você vinha pro HT e voltava? Ah, sim, quando efetivou o estágio, sim. Eu saía às 5 da manhã lá de Mafra, era toda quarta-feira meu estágio. Às 5 da manhã, chegava no HT, às 6h40,
6h40, 6h40 mais ou menos. 7 horas estava dentro do centro cirúrgico com os residentes. E de Ponta Grossa também a Mafra, você também ia todos os dias e voltava? Não, Ponta Grossa eu morei. Você morou? Ponta Grossa eu morei. Nessa época do estágio eu tava morando em Mafra já. Tá. Então, eu tava formado já. Já era formado. Caramba, que empenho, cara. Eu já era formado, eu era dentista, trabalhava na prefeitura. E trabalhava em clínica também, pós-horário. E Então eu você ficou fechava. bastante tempo aqui no HT. Fiquei, acho que foi uns 8 meses, mais ou menos. De 6 a 8 meses. Foi Viu de praticamente um tudo. ano. Vi de tudo, porque daí eu tinha formado, eu era dentista já formado. E era engraçado que eu tinha os estagiários que eram da graduação, né? E eu já era formado. Sim. Tipo, todo mundo achava meio estranho, assim, o cara já tava formado, tava acompanhando tá fazendo ali e aqui? tal, lavando material pros residentes e tal. Que é isso que o estagiário geralmente, né, Sim. tá ali pra tudo, né? Mão pra ajudar, né? Pra fazer Sim. com que o negócio ande. Daí eu fui incomodar o Leandro no consultório dele. Fui ali na época, a Nova Face era ali dentro do hospital da 15, né? É, ficava uma salinha lá dentro Bati do lá, hospital. falei, oi, licença, eu queria conversar com o Dr. Leandro, falei com a secretária dele. Você marcou horário? Eu falei, não, mas ele não pode me atender, conversa com ele. Fala, meu nome é Charles, fui aluno dele e tal. Aí deu um tempinho, ele dispensou a paciente, me recebeu. Daí ele puxou o celular, já chamou um residente na época, o Guilherme Trento. Sim. O Guilherme tava ali passando visita para um paciente, já conversou comigo, falou, não, bora, semana que vem já tem cirurgia tal dia e tal. Aí eu, beleza, tranquilo. E combinei que toda quarta estaria ali no HT e à tarde estaria no Botânico com eles na cirurgia. Foi o meu primeiro contato com a bucomaxila. Foi aqui em Curitiba com o pessoal da Federal. Então, agradeço muito o pessoal, o professor Leandro, Nelson, Rafaela, que abriram essas portas ali. Que legal. Estagiei com eles ali praticamente um ano. Deu mais ou menos um ano. E aprendeu muito, né? Porque o HT, diferente de muitos hospitais universitários, vocês veem ortognática, né? Vê. E a maioria dos hospitais universitários vê muito trauma. A rotina de ortognática deles é muito boa. E você viu muito lá? Vi. Toda quarta-feira era um dos dias, acho que se não me engano era 2 dias na semana que eles tinham ortognática, eu só perdia um. Então, daquele ano, eu vi todas as cirurgias, praticamente. Você chegou a fazer residência? Das quartas. Daí, beleza. Aí eu fiz a prova de residência lá da UFPR, né? E eu não sei se alguém superou isso ainda, não acompanhei depois dos anos, né? Mas até então tinha sido a maior nota da prova teórica que alguém tinha feito. Tanto obcecado que eu tava de fazer aquela prova. Né? E eu fiz uma coisa que talvez não seja tão certa, assim, uma dica que eu dou para quem faz residência, não faz em um só lugar, porque às vezes alguma coisa pode dar errado no meio do caminho. Sim. E naquele ano acabou que na parte do currículo, análise curricular, eu não pontuei tão bem, né? Eu não tinha tantos artigos publicados, enfim, os critérios lá da seleção, acabei não entrando, mas eu achei que ia entrar. Né? Já estava estagiando com eles, tinha feito uma boa nota, então foi até uma brincadeira. Eu acho que até o professor Delson falou assim, nossa, não tem como você não entrar, né? Com essa nota aqui? Com essa nota e tal. Foi uma experiência interessante, assim. E eu passei uns 2, 3 meses achando que eu ia entrar, cara. Cara, quando saiu a nota da segunda fase, que eu não entrei, cara... Você não entrou? Eu não entrei, cara. Eu quase entrei em depressão, cara. Assim, foi uma coisa tão dura, porque eu tinha focado tanta energia naquela prova específica, para não passar. Eu falei, cara do céu, cara. E agora, cara? Beleza, né? Juntar os pedaços e bora. Ano que vem de novo. Cara, que difícil. Foi difícil. Eu Tem pensei, que levantar no dia seguinte para começar a remar tudo de novo. Sim, formado há um ano já, né? Já tinha um ano de odontologia. Molecada que formou comigo já tinha suado trabalhando. Às vezes já estavam numa implantodontia, já estavam ganhando uma graninha, já estavam com um carrinho bacana, assim, né? E você ali, E eu ali, né? Tipo, na correria, querendo fazer a residência. Mas eu tinha certeza que a residência era a formação certa para mim, né? Não desmerecendo os cursos de especialização, mas na minha realidade, eu precisava de uma dedicação exclusiva. Sim. Eu precisava de algo que realmente eu pudesse focar naquilo. Então, eu falei, beleza, tranquilo. Ó. Ano que vem já vou olhar para fazer outras provas, porque vi que não basta você ir muito bem numa prova teórica, existem outros critérios, enfim. E comecei a me organizar. Janeiro foi, assim, aquela coisa do ano novo, né? Sim. Ano novo, vida nova, o que você vai fazer? Vou me organizar para ano que vem, final do ano, tá fazendo essas provas de novo e bora, né? Só que daí veio... Alguém me mandou, assim, edital de abertura da residência da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu tinha feito graduação, cara. Eu falei, residência no IPG? Não tinha? Não tinha. Eu falei, cara,
porra, o EPG tem meu coração, né? Amo o EPG. Pô. Tava em casa lá. Tava em casa lá. Poxa vida. Aí eu, cara, vou me informar, né? Como é que vai funcionar. Era o primeiro ano de residência. A residência ia abrir naquele ano. A prova era para os boi de piranha, pô, pra tua primeira turma. Eu falei, bora fazer essa prova dos boi de piranha. Se for para ser lá, vai ser. Vai ser difícil. A residência não existe, vai ser criada agora, vai. O serviço, né, é um serviço embrionário ainda, né? Sim. Com bastantes decisões a serem feitas e bastante coisas a serem acertadas. Não né? estava tão estruturado como é no HT. Exatamente. Mas eu fui, bora lá. E passei. Né? Passei foi de primeira, assim. E, cara, falei, cara, o que eu tenho, né? Se não der certo, eu tento outra prova, enfim, né? E, cara, foi uma experiência muito bacana, assim. Ser o primeiro residente. Porque, literalmente, tudo é mato, né? Não existe Foi o primeiro mesmo? Foi o primeiro 01. residente. Fui eu e minha colega, Jéssica. Nós dois éramos R igual, mas não tínhamos R+. Então, era nós e os professores. Então, vocês viram de tudo. Acompanharam o Ramon ali em todas as cirurgias. Essa era a vantagem, né? A gente sempre tava... Era tudo para vocês. Era tudo para nós. Né? Então, e a Jéssica tá onde hoje? A Jéssica tá em Ponta Grossa. A Jéssica tem uma clínica lá. Né? Tem bem empreendedora, assim. Tem bastante orgulho. A Jéssica tá super bem. Mas tá na Buco também? Ela não tá atuando mais tanto. Ela foi mais para a área da gestão, assim. Até pela última conversa que eu falei com ela. Ela tá gerindo a clínica. Tem bastante gente na equipe dela e tal. E aí você foi pro mercado de trabalho... que também, você vê tudo na residência, até o Bruno veio aqui. Sim. O Bruno foi meu preceptor. Quando a minha história com o Bruno, eu estava no 2º ano da residência e o Bruno entrou no serviço da UEPG. Aí entrou ele lá, no primeiro contato é meio ele xingando a gente, que estava acostumado, né? O residente tem que ser xingado, né? Porra, esse cara aí vem xingar a gente e tal. E depois se tornou um irmãozão. E tamo junto operando junto até hoje. Então. Quando ele até comentou que vocês veem muita coisa na residência, opera muito e depois sai de lá sem nada. Cara, é horrível. E aí, você trabalhar... como você foi pro mercado de trabalho? Fui com uma mão na frente e outra atrás. Agora você pode ir. Cara, o problema do mercado de trabalho é que assim, você sai, você é um cara respeitado no hospital, você é o R3, você é o doutor, a enfermagem respeita, sabe que você... Você sabe que você resolve as coisas, sabe que é só perguntar para você que você desenrola, né? Então, te chamam para perguntar dos casos, os outros residentes, os preceptores médicos, clínica médica te chama para pedir tua opinião, você é o cara. Quando você termina a residência, cara... Ainda mais se você vai para outra cidade onde ninguém te conhece, que foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu voltei para minha cidade onde conheciam, nem lembravam mais de mim, né? Eu nem lembrava. O pessoal que morou, que era meu amigo íntimo só me conhecia, né? Mas assim, profissionalmente não era ninguém. Aí você chega na outra cidade, querendo convencer as pessoas que você opera faces, né? Que você transforma o rosto, né? Ainda mais que eu tinha 20... Quando terminei a residência, eu devia ter o quê? 26 anos. Mais ou menos isso. Uns 26 anos. Jovem, né? O cara bem de piá, magrinho. Depois a gente dá uma engordadinha, dá uma... Passa. Cara, eu entrei, cheguei lá em Mafra, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Aí em dezembro, eu terminava a residência em fevereiro. Em dezembro eu abri um processo seletivo na prefeitura de Mafra. Para dentista clínico geral. Daí eu falei, cara, vou fazer. Né? Tô aqui, tenho a bolsa, né, da residência, eu sei que março já não tenho mais e eu não tenho nenhum emprego garantido. E aí você viu a Buco voando nesse momento que você aceitou fazer um concurso para clínico? Assim, não. Que eu queria. A Buco tava ali, cara. Eu falei, isso aí vai ser só para eu não cair. Vai ser precisava trabalhar. Precisava trabalhar, precisava pagar minhas contas, viver, né? Enfim, ter minha autonomia. Não podia depender dos meus pais, né? Porque depois da residência, tua bolsa vai embora e você precisa correr atrás, né? Sim. E eu falei, cara, eu vou fazer esse processo seletivo e vou sair da residência empregado. Não é Buco ainda, mas calma. Mas você estava construindo também o teu... Clínico. A tua carreira, né? Sim. Estava começando. Então beleza.
porque, cara, a realidade das clínicas privadas para alguém que ainda não tem um nome, que não tem é muito dura, sabe? Então, puxado, quando eu vi essa oportunidade no serviço público, eu falei, cara, bacana. Fiz o processo seletivo, passei. E assim que eu terminei a residência, eu assumi uma vaga dentro de uma unidade básica de saúde. Já baixou a tua ansiedade, pelo menos você tá pelo menos pegando. Mas eu tava o tempo todo falando, pessoal, ó, eu sou especialista em cirurgia, tá? Batendo na porta dos colegas, ó, pessoal, olha só, sou bucomaxilo, sou de Quais MAFA. colegas, quando vocês falam, eu já vi alguns cirurgiões falando aqui, né, que tem essa fase de bater na porta. Batendo nas portas dos colegas, cara, é de tudo um pouco. Você até erra um Dos pouco. ortodontistas ou de cirurgião? A minha estratégia foi todo mundo, cara. Até vira e mexe nesses congressos, a gente às vezes nem sabe até onde está chegando o podcast, né? Daí vem alguns da graduação, fala, pô, acompanha o podcast, Que legal. Tô começando agora. E é para esse pessoal que a gente fala também, né? Sim. E eles vão passar por isso. Vão passar. E a minha estratégia não foi focar em ortodontista, foi focar, assim, dentistas. Bater na porta, odontologia, vi uma placa escrita odontologia, eu tava... Teve CRO tava ali. batendo, CRO, tava batendo. O que eu ofertava? Freelance, eu ia no consultório fazer terceiro molar, fazer a avaliação de paciente com deformidade. Só que, cara, a ortognática eu entendia. Falei, cara, para eu começar a propor ortognática para as pessoas, eu preciso de um pouquinho mais de estruturação. Porque, Não vai ser agora. Não. Cara, eu não tinha... cara, eu tinha recém comprado um motor usado de um colega que estava se desfazendo. Eu fiz uma compra de implante na Neodente, de 30 implantes, achei que tinha sido uma compra maior do que eu poderia suportar. Falei, meu Deus, eu comprei 30 implantes, eu sou louco, porque ganhava o kit, sabe? Aquela coisa no começo. Então eu falo, cara, ortognática eu vou deixar esse passo aí para daqui a tempo, né? E é uma cirurgia com uma grande responsabilidade, é uma cirurgia que você precisa ter um pouquinho mais de cancha e também uma elegância para se propor, né? Você precisa de um espaço bacana, você precisa dar um suporte legal para o teu paciente. Então, eu não tive muita ansiedade de fazer ortog, não. O primeiro ano eu queria fazer oral menor, fazer terceiro molar, fazer implante e resolver os pepininhos que aparecia dos colegas. E Terceiro molar, para quem não conhece, a gente tá falando dente do siso. Dente do siso. Dente do siso. E eu comecei a como eu bati muitas portas, eu comecei a ser para-raio de pepino, né? Porque às vezes aparecia os pepinos lá no consultório dos colegas, eles lembravam daquele piazão que bateu um dia lá e falou que era bucomaxilo. Já que você quer. Eles não deram muita bola, né? Mas um dia depois chegava, Charles, seguinte, cara, tem uma comunicação bucosinusal aqui, o paciente tá aqui já uns 2 meses já reclamando, tá começando a me processar, cara, precisava resolver isso aí. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou aí e resolvo. Pum, resolvi. Charles, que eu tentei tirar um siso, um dente do siso, quebrei as raízes aqui, você não consegue vir resolver? Eu ia, na primeira eu resolvia, na segunda ele tava me chamando para fazer. Então eu fui fazendo eu era uma formiguinha, cara, eu tinha um consultório móvel praticamente no carro, assim. Eu deixava os materiais lá. Você estava meio que sozinho, assim, como cirurgião na tua cidade? Ou tinha mais algum concorrente, vamos dizer assim? Tinha, assim. Eu tentei a abordagem mais lógica, né? Que é tentar fazer amizade. Cara, quem me conhece sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma para fazer amizade. Tipo, realmente eu gosto de ser amigo das pessoas, vejo os outros como colegas, assim, né? Cara, concorrente é uma palavra muito forte, porque, assim, eu acho que paciente tem perfis. Sim. Cara, tem paciente que se não for com a tua cara, ele não vai fazer com você. Se ele não se identificar, ele não vai. Então eu vejo que tem a concorrente, sabe? Então eu acho que todo mundo tem espaço. E eu fui bater na porta, né? Na humildade, assim, olha, é o seguinte, terminei a residência, quero um espaço, posso acompanhar as cirurgias? A minha ideia não era nem, pros colegas / concorrentes da cidade, não era nem chegar, tipo, e aí, vamos dividir cirurgia? Não, cara, eu realmente... Depois de formado, depois de 3 anos de residência, eu estava aberto a afastar a cirurgia, a olhar a cirurgia, ajudar, passar visita, o que fosse necessário para ajudar e fazer parte de algo maior, né? Mas não tive abertura. Fecharam a porta. Fecharam. Né? Não tive abertura, enfim, uma história que até dá muita... Acho que vai o podcast inteiro para contar. Sim. Né? Então, além de não ter abertura, eu não posso chamar de colega, não é alguém que eu posso contar, assim. Então, Hoje,
hoje você entende, porque naquela época você falou, pô, estão fechando a porta para mim. Hoje Cara, você entende que era uma defesa para você não é, ser um. Porque você provável. não pensava que eles eram concorrente, mas eles pensavam, Sim, né? sim. Eu acho que sim, eu acho que talvez é reservar o mercado, né? Não criar, não deixar algo. Provavelmente já tiveram experiências negativas, algo parecido, enfim. Sim. Não. Mas o que que eu busquei? Um espaço para eu trabalhar, né? Um espaço para trabalhar. Então eu tinha esses colegas que não que queriam um buco para chamar de seu. Sim. Eu fui esse buco para chamar deles, né? Trabalhei em algumas redes até grandes, né? As chamadas franquias, assim, trabalhando Eles te acionavam. Cenavam. Então eu resolvia cirurgias complexas em vários pontos da cidade, assim. Até engraçado, hoje eu tô andando pela cidade e olho, já operei nesse consultório aqui, já operei nesse aqui e tal. Então eu Retrospectiva gigantesca. já rodei bastante lá. E esse é um caminho que você orientaria? Eu sei que você tem alunos, né, hoje. O caminho que eu mais orientaria, honestamente, se existir oportunidade, é buscar uma porta com alguém que tenha abertura para não ensinar, assim, né? Mas assim, acompanhar o serviço. Alguém que fala assim, não, pode vir aqui. Se não me incomoda, não me incomode que, né, tá tudo certo. Sim. E colar em alguém. Esse, na verdade, eu acho que é o melhor caminho. Porque é uma dificuldade que eles vão ter, né? É Sim. natural de quem está começando. Ainda mais se na tua época já era assim, teu professor já falava que você ia ter dificuldade de Sim. entrada no mercado, hoje mais ainda, né? É. Porque muita gente formando. A dica que eu dou é isso aí. Nem que vá para outra cidade, por exemplo, tem vários cirurgiões que abrem fellows, né, observership, você acompanha o cara por 1, 2 semanas, às vezes mais tempo. Vai ver alguém experiente operar, que eu acho que é muito importante, alguém que é diferente da tua residência. Enriquece, né? Enriquece. Então, eu não tive essa oportunidade, mas para mim é o melhor caminho. Agora, se você não tem essa oportunidade, às vezes precisa, né, trabalhar, enfim, tem conta para pagar do dia a dia, ajudar a família, enfim. Eu acho que realmente tentar portas com dentistas, eu acho que é uma boa, porque eles vão te ver como referência, né? Bater na porta, olá, prazer, eu sou o Charles, sou bucomaxilo, trabalho com implante, dente do siso, ortognática. Falava ortognática, mais tímido, mas falava, né? Tu dava uma tossidinha. Eu fui no ortodontista mais experiente da cidade, uma maior referência na cidade. Olha que legal, essa história é massa. Eu fui lá e não consegui contato direto com ele, consegui o número do WhatsApp dele. Mandei uma mensagem para ele. Doutor, prazer, sou Charles, sou bucomaxilo, fiz residência, né? Eu sei que você tem bastante paciente de ortodontia, provavelmente tenha bastante caso de ortognática. Tô aqui, tá bom? Tô à disposição, se quiser abrir uma conversa ali, eu posso te mostrar meu trabalho. Ele só falou assim, ó, quanto tempo de formado você tem? Ele não deu bom dia, ele ele só falou, quanto tempo de formado você tem? Aí eu falei, fui honesto, não emiti para ele. Falei, cara, terminei a residência em março, fevereiro, março. A gente tava em abril. Daí, passado. Assim, mas assim, sempre os casos eu vou contar com uma equipe maior, enfim, né? Nessa época tinha o Bruno, que já tava voando, o Bruno já tinha uns 2 anos de formado na residência. Então o Bruno já tava se consolidando. Então eu contava muito com o Bruno. Eu devo muito ao Bruno, cara. Devo no sentido... Porque é um cara que me chamou pra operar com ele. Então, provavelmente, muito do que eu aprendi pós-formado foi devido ao Bruno, né, cara? Sim. Ele me chamou pra colar com ele. Ele não assume esse papel, né? Porque é um cara humilde, né? Ele é humildão. Mas, com certeza, cara, sou muito grato a ele. Muito grato. Que legal. E é um cara super jovem também, super jovem. A nossa diferença de idade é pouca, de formado também, mas é um cara que tem uma baita formação também, então ele é muito pra frente, um cara inteligente, um cara que estuda muitos casos, divide muito com outros profissionais também, então com certeza foi alguém muito importante, assim, de ter perto, né, nesses primeiros anos, principalmente até hoje, né. Então, que legal. Já mandou um abraço pra ele aí, já abraço, falei Brunão. que ele teria que voltar, já estava na hora de voltar aqui. Tá na hora de voltar. Você falou da ortodontia e por mais que às vezes a gente bate no mesmo assunto aqui, eu faço questão de bater nesse assunto, até para que a gente possa levar essa informação com mais frequência, né? Sim. Eu vejo que a bucomaxilo, ela demorou para ela divulgar e se propagar como especialidade, né? Me corrija se eu estiver errado. E eu vejo que a ortodontia ainda tem uma resistência em encaminhar pacientes para bucomaxilo.
Talvez esse não era o caso desse cara que você bateu na porta dele, que era um dos maiores ali. Não Sim. sei se tinha resistências também, mas não é uma realidade a ortodontia encaminhar para todos os casos de ortognática para bucomaxila. E vão tentando resolver sozinho. Você enxerga isso? Você vê isso ainda? Ou você está vendo uma mudança ainda de pensamento por parte desses ortodontistas? Cara, eu já refleti muito sobre isso, porque nos primeiros anos eu me revoltava, falava, meu Deus, como assim? Olha esse paciente. Como é que ele não está enxergando quanto esse paciente precisa de ortognática, né? Eu acho que tem vários perfis. Pode ser falta de informação. Geralmente é. Geralmente é. Eu acho que existem informações de ortodontia que o negócio tá, cara, só desconstruindo e fazendo de novo, porque o professor formador não teve a visão da cirurgia. Ele foi formado, treinado para enxergar, assim, ver uma discrepância e compensar ela. E o que importa é fechar a oclusão, morder certo e é isso. Pode ser um pouquinho de receio, achar que a cirurgia ortognática também poderia ser melhor, porém aquele paciente pode se beneficiar de algo menos traumático, né, de ser mais conservador. E ser uma decisão dele, ele tomar para si essa decisão. De olhar e falar assim, não, esse paciente, não, eu vou tirar ele da cirurgia. Ele não precisa passar por isso. Ele não precisa passar por cirurgia. Né? E, cara, se você perguntar, Luiz, você quer fazer uma cirurgia? Não. Ninguém quer fazer uma cirurgia. Tem medos, né? Cara, ninguém. Os pacientes chegam para mim e falam, não quero fazer cirurgia. Eu vim aqui para você me dizer que eu não preciso fazer cirurgia. Eu falei, cara, olha, você veio num cirurgião para ele te dizer que você não precisa fazer cirurgia. Tudo bem que eu tenho um viés, né? Eu sou suspeito a falar, eu falo pro paciente. Mas eu vou te falar a minha opinião a respeito se você não fizer a cirurgia. E aí eu mostro os prós e contras. A compensação dentária ortodôntica, ela é um tratamento ensinado nas escolas de ortodontia. Ela pode vir a ser uma opção para algumas situações, mas ela não deve ser perseguida a todo custo. O paciente, sem pelo menos o paciente saber das repercussões, dos problemas que vêm, né, das consequências de uma compensação ortodôntica. O que chega para mim de paciente na fase dos 40, 50 anos, que fez uma compensação lá atrás, que está com recessão gengival, que está com mobilidade já, porque o dente foi posicionado num local da arcada, né, para quem não é da área, quando você tem uma maxila mandíbula muito fora de posição, né, por exemplo, classe 3, ele é prognata na mandíbula, então a parte do queixo cresceu muito, a parte da arcada superior cresceu pouco. Então, ele tem essa discrepância. Ela é esquelética por origem. Aí, o ortodontista, deixa comigo, eu vou resolver. E o que ele tem que fazer? Ele tem que projetar os dentes para que eles se encontrem, ou seja, os de cima que estavam lá atrás vêm bem para frente e os de baixo que estavam lá para frente vêm para trás. Nestes movimentos, ele tira os dentes da posição natural deles na base óssea, no alvéolo dentário, que é a estrutura que acomoda essas raízes dentárias e precisa ter, que ela precisa dessa estrutura de proteção, né? E quando você tira eles da estruturação de proteção deles, eles vão sucumbir com o passar dos anos. Então eles chegam pra gente, e aí, resolvam. Falaram que lá 20 anos atrás me falaram que eu precisava de uma cirurgia, não quis fazer, agora eu vou ter que fazer essa cirurgia, né? Daí eu falo, poxa, agora você tem que fazer mais coisa. E poderia ter, se ele encorajasse o paciente a procurar a cirurgia já, porque o ortodontista também tem um papel fundamental para encorajar o paciente a fazer. Sim, eu acho que assim, é o ortodontista, sabe? Antes de vocês, inclusive, né? Antes da gente. Mas eu vou te falar, assim, 20% dos casos que chegam até mim de indicação de ortognática é porque o ortodontista indicou. 50% é porque eles já fizeram uma ortodontia que não deu certo e eles por conta descobriram a bucomaxila. E os outros ali às vezes tão perdidos, assim, tipo, o ortodontista comentou, mas eles não deu um bom segmento ou não pegou o caso, sabe? Não teve uma orientação. Nesses casos ele vai jogando o problema para frente, né? Exato. E acho que talvez no íntimo dele ele sabe que ele não vai conseguir resolver, entregar aquilo que o paciente precisa, né? Não, aí eu acho que existe às vezes um imediatismo, né, também. Sim. Na próxima consulta você não pode ter uma conversa chata, você já tem que colar o aparelho e começar uma mecânica. Né? Isso leva tempo. Leva tempo. Bom, você construiu
sempre foi um cara muito estudioso e construiu uma carreira muito sólida já no teu preparo, né? Também extremamente focado, talvez mais focado do que os teus colegas eram, né? E acho que isso te diferencia muito, ainda mais se a gente olhar para o mundo de hoje, que muita gente não quer tanto assim. E você chegou a ser ainda muito jovem e você foi palestrar lá fora. Ah, sim, cara. Você foi para os Estados Unidos, Fui aos Estados Unidos. na Califórnia. Fui essa... Como que foi isso? Cara, ó, eu acho que grande parte das portas que se abriram para mim, dos dentistas que me conheceram o meu trabalho e hoje me encaminham pacientes, foi batendo na porta e mostrando, ó, eu tô aqui, ó, e eu trabalho assim. Você quer conhecer? Ah, beleza, os que abriram oportunidade, eu mostrei o trabalho e felizmente a maioria gostou, né? Então, tenho boas relações por conta disso. A Califórnia, para eu contar a história da Califórnia, eu preciso contar primeiro como que eu peguei aquele trabalho que não era o foco que eu queria, que era de dentista do posto de saúde, Clínico. com todo respeito aos clínicos. Todo respeito aos clínicos. É uma profissão muito importante. A gente tem um bom clínico dentro da unidade básica de saúde. Eu vivi isso, né? Eu fui clínico dentro da Sim. unidade básica de saúde. Mas assim, eu tinha feito 3 anos de residência, né, cara? Eu tinha um sonho de algo a mais. Né? Não era o que você queria Não era o que eu também. queria. Algo no sentido de uma rotina diferente, né? E, cara, eu precisava mostrar aquele conhecimento, aquela finesse cirúrgica dentro daquela rotina, daquela realidade. Sim. Eu não podia ser louco de dentro de uma unidade básica de saúde começar a fazer terceiro molar, falar, eu subo com maxilo, eu resolvo. Não. Eu sou prudente, cara. Não faço loucura. Caso de terceiro molar, encaminhava para o centro de especialidades, lá tinha profissionais que faziam e pronto, dentro da unidade básica de saúde eu fazia o que era papel da unidade básica de saúde. Mas me frustrava muito, porque todo dia aparecia casos de pacientes carentes que estavam buscando a unidade básica de saúde, que não tinham condições de fazer um atendimento no privado, para fazer extração de dente permanente. Muitas vezes pacientes muito jovens que perdiam dentes por cárie, né, principalmente cárie, e eu tinha que extrair o dente. E não tinha recurso de reabilitar aqueles dentes. Tirava e dava Tirar, alta. porque assim, curativo. O paciente está com dor, está com o dente inflamado, tira e vai ser feliz. Essa é a realidade, infelizmente. Hoje a gente não tem no serviço público, pelo menos naquele contexto onde eu estava, não sei, posso estar por fora agora, não quero falar bobagem, mas naquele contexto a gente não tinha um meio de reabilitar esses dentes. A gente tirava. Quando era caso de aquelas dentaduras totais, eles entravam numa fila, enfim, né, alguns eram atendidos, mas assim, aquelas perdas unitárias, tipo, você perdeu um dente, um molar, assim, um dente molar que faz tanta falta na mastigação, né, um dente grande. Cara, paciente de 13 anos perdendo aquele dente, um dente permanente, vai acompanhar o resto da vida, ao longo da vida. E eu pensava, cara, eu posso usar do conhecimento cirúrgico para fazer uma técnica que eu tinha me encantado já na época da graduação, enfim, que é a do transplante dental, que é quando você tira um terceiro molar e transplanta para a região de um dente perdido. Todo mundo chamava de louco. Eu falava, louco nada. Tem artigo mostrando isso aí que dá certo há mais de 30 anos, não estou inventando nada. Né? Você já tinha visto algum cirurgião fazer? Já. Já tinha gente fazendo isso? Já. Ou O professor Tito de Ponta Grossa, lá da UEPG. Foi o primeiro que eu vi fazer. Né? Foi ele que falou, primeiro a falar disso. Então, devo isso a ele também, todo respeito. Dr. Tito, um grande cirurgião, e foi meu professor e me ensinou isso aí. E com bons resultados. Bons resultados, cara. Ele me mostrava os casos dele. Clóvis Marzola, da USP. A gente chama de pai dos transplantes brasileiro, o professor Consolaro. André Hansen, escandinavo, Tsukiboshi, do Japão. Então, diversos autores que publicaram sobre isso. Então, não era novidade nenhuma. Era só reproduzir. A técnica estava ali, tinha ciência por trás. Eu vou fazer no povo, cara. Comecei a fazer. Chegava criança, dente perdido, olhava para lá para a mãe. Seguinte, ó, nessa idade provavelmente a gente já tem um siso para botar no lugar. Siso para botar no lugar? Você concorda? Você topa? Ele vai nascer um dente de novo, né? Porque se ficar explicando muitas vezes, Sim. o paciente fica com medo, né? Vai nascer um dente de novo, a gente vai dar um dente novo pro teu filho, né? Um dente que ele já tem. Beleza, manda ver. Cara, e nisso pegava aquele pacientinho, fazia o transplante, acompanhava 1 semana, 2 semanas, ia motivando. O paciente já começava a escovar melhor o dente, eu já ensinava como escovar. Eu usava a odontologia, né? Sim. Que eu tinha lá da base. Sim. Para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Cara, foram aproximadamente 50 casos. Eu tenho um ou outro mais registrado
feito dentro do SUS, 100% sem custo, porque eu estava lá como um cirurgião clínico geral, mas eu tinha uma base de cirurgia. Eu tinha uma formação cirúrgica para proporcionar isso para o povo. E foi muito foi bacana. um insight teu, uma iniciativa tua. Iniciativa minha. Então, tenho muito Executou orgulho. e trouxe qualidade de vida para... Teve uma premiação na atenção básica. Eu venci aquele ano como um projeto, né, de alguma coisa nova e tal. Infelizmente, não continuamos fazendo, porque aí eu precisei dar atenção para minha carreira fora do contexto do SUS, mas assim, sempre fiquei à disposição dos dentistas para treinar isso. Então, é um assunto que eu sempre levo para graduação, para palestra. Nossa, totalmente. Totalmente aplicável. Não depende de uma super... Ela é mais associada a conhecimento científico, a entender o conceito e entender quando você pode ou não fazer, do que uma habilidade exímia, né? Qualquer um bem treinado numa extração dentária bem feita consegue fazer. E fica perfeito, assim. Perfeito, cara. Tem uns casos aqui. Tem aí pra mostrar? Tem sim. Consegue jogar na tela? Consigo. Mateus? Joia. Então, olha, esse caso aqui, era isso que chegava no posto, cara. No posto de saúde, a gente tem, não sei se mostra o meu mouse, deixa eu colocar aqui uma caneta, uma apontadora laser. Era isso que chegava pra gente, ó. Isso aqui é um primeiro molar permanente, inferior. Tá. E esse aqui também, dos dois lados. Isso aqui, num contexto de consultório particular, com um bom profissional fazendo um tratamento de canal, eliminando essa lesão de cárie, porque essa região mais escura aqui é destruição de cárie. Então esse dente estava totalmente destruído. Olha na foto aqui como é que ele estava. Né? Tá. Totalmente destruído o dente. Embora os vizinhos estejam legais, né? Uhum. E aqui também o do outro lado. Ó. Talvez, assim, com muita boa vontade, muitos recursos e investimento financeiro, salvaria esse dente, né? Mas naquela realidade que eu trabalhava dentro de uma comunidade mais carente, no SUS, cara, era extração. Eu falava, não, mas é possível. Um menino de 15 anos, cara. 15 anos vai ficar sem esse dente. Com o passar do tempo, o que acontece? Esse dente deita, ocupa o espaço e ela fica ali com uma alteração da função mastigatória importante. Já acontece uma questão de desmotivação, porque ela já perdeu 2 dentes. Dente é isso aí mesmo, né? Vou perder vai mesmo. perdendo e tal. Meus dentes são fracos, né? Às vezes na cultura popular, toma antibiótico, meu dente é fraco, o que eu faço? Não é fraco, é falta de escova, já tá de como fio. perdido mesmo. Já foi um perdido. Aí a gente fez um procedimento, né? Que consiste basicamente aqui, ó. Esse aqui é o leito assim que a gente terminou o procedimento cirúrgico de extração e colocou um siso no lugar. Cara. O siso fica ali, ó. Ele fica ali, meio perdido. Parece que ele não pertence àquele local, né? Aqui eu coloquei uma resina, então por isso que é importante aquela formação de eu saber trabalhar com material restaurador lá da odontologia. Colei o dentinho no local e com 7 dias, esse é o aspecto que a gente encontrou. Já tirei os pontinhos, tudo isso dentro do posto de saúde. Lá do bairro da Vila Ivete, né? Lá em Mafra, que eu trabalhava. E aqui, com 14 dias. 14 dias a paciente estava faceirinha, já tinha uma gengiva bem cicatrizada em volta, né? E a gente olha, o dentinho tá bem curtinho lá ainda, mas é para ficar assim mesmo. Com 2 meses ela voltou, a gente fez um raio-x, o dentinho tá ali, perdido dentro do alvéolo, né? Que é a estrutura óssea do dente original. Não combina com aquele local, porque eles têm anatomias diferentes de raiz, mas estava estável na boca dela. E aqui, depois, aqui ainda é a altura dele, e aqui com 2 anos, cara. O paciente voltou com 2 anos com o dente lá, cara. Cara, estável. Mas e essa integração aí já? Cara, a magia das células aqui, porque quando você leva um dente que ainda está em formação, que nesse caso era o terceiro molar, o siso superior dela, você leva células que são responsáveis por formação óssea, formação de ligamento, de estrutura cementária, que é a estrutura do dente, né, em A volta. gente tá falando de célula mesenquimal? Células mesenquimais indiferenciadas. Então elas são capazes de formar ali toda uma estruturação. Você tirou o siso e você colocou imediatamente. Então ele tá vascularizado? Totalmente. Dizer assim. Ele fica um tempo, é como se fosse um transplante, né? Ele fica em hipóxia um tempo, mas com o passar das semanas, as células do leito receptor,
elas vão criando neoformações vasculares e até nervosas, né? Então esse dente, geralmente ele fica vital. O paciente toma coisa gelada, sente, é um dente que geralmente ele vinga, digamos assim, né? Então Isso aqui em qualquer idade pode ser feito, porque vai ter adulto com um dente do siso aí que vai querer que vai querer. aproveitar. Não, passou se você passar da fase ali dos 15, 16 anos, aí a maturação óssea está muito grande, as raízes desse dente siso em formação ainda estão muito longas, aí é mais difícil de dar certo. Minha experiência, sim. Tem colegas que fazem, mas eu geralmente tendo a não fazer, porque a chance de dar errado é maior. Eu prefiro fazer. Nossos amigos que não tem o da frente também não vai dar para tirar o siso e já tampar o centroavante lá. Eu tenho caso que eu tirei um pré-molar e coloquei no lugar do lateral da menina também. Menina de 15 anos. Tá fácil. Com resultados semelhantes. Ficou super bom. Incrível. Esse aqui é o outro lado da paciente, foi a mesma coisa, né? 2 anos do transplante lá. Cara. E aqui, comparação, né? De 14 dias, 2 anos. Então o dente tá ali, né? Uma raizinha mais curta. Então... Mas, cara, é uma cirurgia que você ressocializa o pacientinho, né? Odontologicamente falando. Só vou pular alguns slides porque eu quero mostrar mais esse caso aqui, ó. Outro caso de transplante. A gente tá falando de um caso que fica melhor do que um implante. Com certeza, muito melhor. Forma gengiva, forma... É o dente, né? Muito melhor que implante. Claro que na oportunidade correta. Olha esse aqui, ó, transplante. 45 dias, esse é outro caso. É outro caso. Esse é um superior. 45 dias, ele ainda bem pequenininho. 6 meses, com uma baita regeneração óssea já formada. E aqui com 2 anos, a gente vê as raízes ainda em formação. Né? Então, os estudos mostram que esse dente pode se formar, né? Ele pode desenvolver até 3 a 4 anos. Né? Ele ainda continua crescendo a raizinha dele quando você transplanta ele. E mesmo a longo prazo ele vai se mantendo um dente saudável num osso saudável. Osso saudável. E na pior das hipóteses, caso o paciente tenha perdido, né, se perder porventura, você preservou toda aquela estrutura gengival, óssea. E o osso, ali, né? Exatamente. Esse caso aqui é icônico, porque o paciente era muito revoltado. Cara. O paciente era 15 anos, assim, uma questão social bem difícil, e ele era um dente restaurável. Se você olhar aqui na radiografia, olha só, ele tinha uma lesão de cárie, mas assim, tratou o canal e restaurou. Eu tentei motivar ele a buscar, ver se era viável para a família, até conseguir pelo SUS esse tratamento. Falou que não. Aí eu soube que ele tinha marcado numa clínica, não sei aonde, para extrair o dente. Aí eu consegui falar, era agente comunitário de saúde, conhecia a mãe, e falei, não, fala para ele não extrair, fala para ele vir aqui que a gente extrai para ele. Só que daí eu falei, eu vou extrair, mas uma condição. Eu vou colocar o teu siso no lugar. Siso? Você tem um siso ali. Não quero mexer, só quero extrair. Falei, cara, vai te incomodar esse siso, você vai ter que tirar de qualquer jeito. E vai jogar fora. Vai jogar fora. Vamos aproveitar, cara, vamos plantar ele ali no lugar. Então tá bom, foi. Olha só. Esse era o estado do dente, que ele queria extrair. Eu acho uma pena ter extraído, né? Mas, enfim, a história já foi contada. E aqui com 2 meses do siso no lugar. E aqui com 2 anos do siso no lugar. Caramba, cara. Tipo, ganhou dente novo. Né? E a gente já resolveu 2 problemas. 2 problemas. O siso já não existia. Olha radiograficamente o aspecto, né? O siso no local daquele dente que ele ia perder. Então, cara, foi um projeto bem legal, assim, de transplante dental dentro do SUS, atendendo mais as crianças. E quando eu tive a oportunidade de palestrar na Califórnia, foi esse caso que eu levei para lá. E lá eu vi que a odontologia brasileira é muito boa, né? Com todo respeito à odontologia americana, mas eles realmente... Eu olhava, eles... nice. E mas pela falta de recurso que tem aqui, talvez? Financeiro. Assim, teve uma história, uma conversa engraçada lá. Porque... Primeiro eu vou contar como que eu cheguei lá. Por favor. Eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos. Tinha marcado, eu ia passar uns 3 dias em Los Angeles. Aí eu falei, cara, quero conhecer a Universidade de Califórnia. Né? Vai ser uma oportunidade bacana de eu ter esse intercâmbio, conhecer a universidade, mas eu não quero conhecer, só passar por lá por dentro. Vou ver se eu converso com alguém de lá, né? Às vezes um aluno, um residente, alguém para me mostrar, né?
E mandei um e-mail, entrei no site, UCLA, da Universidade de Califórnia, né? Encontrei um e-mail do departamento de odontologia, da secretária do departamento de odontologia, mandei, né? Não menti para ninguém, porque eu sou professor no Brasil, né? Sou professor de universidade, sou professor de institutos de pós-graduação, né? Estou como professor. Me apresentei como professor, né? E que queria fazer um intercâmbio entre instituições. Sim. Né? Basicamente era isso que eu queria. O que eu não esperava é que esse e-mail seria encaminhado para o coordenador da residência de bucomaxilo lá, o Dr. Payam Afzali, né? E ele era recém-instituído como ordenador, né? Então ele já estava... Ele falou, não, que legal, a gente está organizando... Me mandou um e-mail falando assim, olha, que legal, a gente está reorganizando aqui as nossas palestras depois da Covid. Antes elas eram via Zoom, mas estamos voltando com as presenciais. Na postagem você deu uma camisa do Brasil para ele? Esse mesmo, esse mesmo. Agora a gente vai fazer presencial e seria uma oportunidade incrível, porque a gente nunca teve um cirurgião brasileiro falando aqui e tal. Deu. Ok. Falando aqui. Eu falei, ok. Isso na tua cabeça. Eu falei, beleza. Você não se importaria em fazer uma lecture, né? Uma palestra? Deu ok. Fiquei imaginando que assim, papo de corredor, né? Eu vou chegar lá no corredor, bater um papo, oi, eu sou o Charles, do Brasil. Lá é assim, é bacana, prazer conhecer vocês. Era isso a conversa. Ele falou, não. Daí quando eu perguntei quanto tempo, ele falou assim, uns 45 minutos a 1 hora, tá bom pra nós. Eu quase caí pra trás. Caramba, que oportunidade. Cara, que oportunidade, né? Eu tinha 2 opções. Ou eu falava assim, não, só Estava queria conhecer pronto pra mesmo. Só queria conhecer mesmo, ou eu me preparava, né? E realmente ia lá mostrar uma coisa legal, né? Não ia passar vergonha lá. Sim. Cara, e foi muito bacana, cara. Foram uns 2 meses, assim, estudando bastante, traduzindo todas a aula que eu já tinha, todos os casos, né? Traduzindo. Você já falava bem inglês? Cara, eu me virava, né? Mas assim, eu precisei... A palestra técnica é técnica... diferente, cara. Uma coisa é você chegar e pedir um hambúrguer, né? Sim. Você trocar uma ideia informal E responder dúvidas. Responder dúvida. Quando a hora de responder... Eu tava com a palestra quase decorada, né? Todos os termos que eu ia usar, até as piadas, né? Só que quando chegou a hora de responder as perguntas, assim, cara, eu vou ter que realmente... E eles perguntaram, cara, bastante. E uma coisa que eu achei muito legal, que assim, cara, ninguém mexia no celular. A cultura de respeito, assim. Ninguém mexia no celular, todo mundo tava ali, ó, olhando. Não sei se a palestra era boa, porque eles são respeitosos mesmo. Mas, cara, uma cultura, assim, fantástica, muito bacana. Foi muito prazeroso dar essa palestra. Que experiência. Cara, fiquei 45 minutos, falei, contei. Depois eu fui acolhido por eles para fazer um tour lá, conheci o serviço, né? Tanto os residentes quanto os professores. Foi uma baita oportunidade, cara. E fui muito bem recebido. Uma educação, sabe? Que ano que foi isso? 2023. Foi recente. Recente. E voltei de lá nas nuvens, assim, foi um dia incrível. E muito elogiado também, eles falaram que é um trabalho bacana. E eu, olha só, comentei com eles assim, falei, olha, é bacana aqui, não sei, na universidade, se vocês atendem a comunidade, os pacientes mais carentes. Daí ele olhou para mim e falou, Charles, a gente tá num dos bairros mais ricos de Los Angeles. Os pacientes pagam $2.000 para eu colocar um implante aqui. Eles chegam aqui, eles não querem um residente. Você acha que a gente vai atender paciente carente? Eu falei, caramba. E aí eu vi, cara, que os residentes, eles não... Assim, ó, os caras estão fazendo fellow, eles não botam a mão na massa, cara. Eles fazem muito coisa em manequim, sabe? Mas eles não têm tanta prática quanto a formação brasileira. E vocês, nessa fase, vocês estão vendo de tudo, operando. Nossa. Meu Deus, a residência é mão na massa demais. Talvez isso explica a qualidade da especialidade aqui, né? Exatamente. Da bucomaxilo e da diferença, né? Exatamente. A gente precisa valorizar muito isso. Porque eu vi isso de perto. Então é impressionante assim, o quanto os staffs, né? São os preceptores, professores da universidade, eles realmente atuam. É eles que botam a mão na massa e os residentes, eles acompanham. Eles terminam a formação e sem ter tanto prática igual a gente. E às vezes o pessoal quer sair daqui para lá achando que vai ter uma diferença de formação e... Não, pelo menos não foi o que eu vi naquele contexto. Né? Se alguém teve uma experiência diferente, outra universidade, enfim. Mas, embora seja uma excelente universidade, né? Sem dúvida nenhuma, foi o que eu percebi. Percebi que eles não dão tanta oportunidade de operar e conduzir os casos com autonomia para os residentes. Piscamos aqui, já preciso te liberar daqui a pouco. Você volta hoje para...
Volto Volta hoje. Aham. Mas tem coisa que eu preciso perguntar. Fugindo um pouco da tua profissão, mas também não sei como se é um hobby ou se também é uma profissão, se é além de cirurgião, que palestra, dá aula, cria conteúdo no Instagram, que você é um cara muito ativo no Instagram, que eu acho que tem mais a que fazer mesmo. Eu Com acho que certeza. cada vez mais a gente precisa disso, de gente boa criando conteúdo assim. E você canta, cara. Canta. Os males espantam. Você tem uma banda. Tem uma banda. É um hobby ou era um hobby e virou sério? Porque eu vejo você cantando em palco Grande, né? grande, cara. Cara, essa história da banda começou lá no ensino médio. Ensino médio, eu tive uma banda já também, por coincidência até com meus bateristas, hoje um amigão meu, irmãozão meu, Will. E, cara, a gente tinha banda e era coisa legal na época e tal. Quando eu fui pra faculdade, eu fiquei com vergonha dessa questão da banda, assim, mais Sou artística, cantor, sabe? vocalista. Não gostava desse rótulo. Gostava de ser mais discreto, assim, criei essa persona mais discreta. Quando eu terminei a residência também, queria uma postura, imaginava que o Dr. Charles tinha que ser um cara mais discreto, mais polido, que não pegaria bem, né? Sim. Esse cunho artístico, assim. E, cara, eu vi que isso não colava pra mim, cara. Devagarzinho não fui me reconhecendo naquele personagem mais, como que eu posso dizer, mais engomadinho, assim, né? Tipo... Tava deixando de ser você Tava mesmo. deixando de ser eu, porque eu criei uma ideia de que, ninguém pode falar nada, sabe? Não pode ter um A pra falar de mim. Ai, banda, sabe? Não pode criticar em nada. Tem que Sim. ser o doutor e a vida do doutor, e ele faz as coisas de doutor, e depois ele vai pra casa, e lá em casa ele é um doutor, e final de semana ele é um doutor todo polido. Falei, cara, não vai dar. E mal sabia você que os pacientes adoram ver a tua Adoro, vida cara, adoro. pessoal, né? Adoram. Quando eu quebrei esse gelo, eu fiquei mais confortável. Eu busquei os pacientes que se identificam comigo começaram a ser... É muito engraçado na consulta, às vezes chega paciente que eu nunca vi na vida, assim, primeira consulta. Eu tô lá, não, então beleza, tal, anamnese e tal. E aí, doutor, quando que tem show da banda e tal? Tem sábado agora, vai ter. É muito divertido, cara. Quando Muito você tá divertido, quando a cantando, gente tem tá um monte de paciente confortável. lá fora. Então, é Lá direto. embaixo no pô. Direto. Uma paciente, uma vez, eu fui num aniversário, era aniversário do sogro do guitarrista, e encontrei uma paciente minha também, que tinha só conhecido o Dr. Charles. Falei, olha, hoje você vai ver um doutor diferente, viu? Né? Daí ela, meu Deus, eu adorei, eu não sabia que você tinha esse lado. Que Foi bem no legal. comecinho, cara, foi bem bacana. Eu acho que a gente precisa, acima da profissão, precisamos estar confortáveis com a nossa personalidade, ter a nossa... sermos nós mesmos, né? E os pacientes reconhecem isso. Quem é autêntico, quem é confortável consigo mesmo e não precisa mostrar algo que às vezes não é, né? Então, O Instagram tá aí hoje, né? É. Não tem jeito. Você vai esconder até que ponto, né? exatamente. Lógico, tem algumas coisas que também não precisa postar o tempo Exato, todo, né? coisa íntima, né? Mas é legal ter essa verdade, né? E você passa isso pro paciente. Exato. E foi muito bacana. E a banda hoje até me incomoda. Às vezes a gente tem uns arranca-rabo lá. Ah, é? Ah, porque tocar não sei aonde. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão me deixando maluco. Eu tenho muita coisa pra me tem incomodar. bastante compromisso. Tem, não. Se deixar, Luiz, a gente toca todo final de semana. Se deixar, a gente toca sábado, sexta, sábado, domingo. Se liberar, assim, porque o que chega de mensagem é sinal que o pessoal tá gostando. Né? Gosta, né? E faz bem. Mas faz bem, mas a gente dá uma segurada, porque a prioridade realmente Também a patroa já ia reclamar também. Não, imagina, né? Não é vida, né? Sexta, sábado, domingo, tocando na noite, segunda-feira tá como? Então a gente dá uma segurada. Hoje a gente tem a banda como um hobby, onde a gente se apresenta em festivais que buscam holofotes para essa música mais amadora, né? De pessoas que têm ali como um hobby. E eventos de amigos, parentes, né? Enfim, pessoas que gostam da nossa música e chamam legal. a gente para tocar ali, para animar uma festinha ou outra. Que legal. Então, Charles, bom, você vai ter que voltar aqui, cara. Ficou bastante coisa para trás aqui. Eu falo demais, né? Porra, e que história legal, cara. E eu te acompanho há algum tempo, mesmo que às vezes um pouco de longe, mas mesmo de perto, através da toda a equipe que te atende. E eu não sabia de tudo isso que estava acontecendo e
dos teus perrengues iniciais Sim. e chegar numa estrutura como você está hoje, no tamanho que você está hoje e entregando tanto para os teus pacientes. Então foi muito legal ter essa história aqui. Eu até não queria deixar de te perguntar, porque eu vejo que você tem os seus cafés, as lives, Perfeito. e você tem um curso, uma mentoria online também. Como que quem estiver interessado, os profissionais que estão interessados, como que eles acham essa mentoria? Que eu vi que é muito legal usar alveolares, né? O alveolar. Alveolar? O alveolar é um projeto, é um sonho que ele se consolidou porque a gente, na graduação e já que sai da graduação, a gente tem muita dificuldade de material didático para a gente compreender conceitos cirúrgicos básicos, né? Então, como que você utiliza uma mecânica de uma alavanca para fazer uma extração dentária? Às vezes pega um bom livro, mas você não tem aquilo ali muito, como que eu posso dizer, de fácil acesso. O alveolar ele é um projeto que tem um material didático disponível na plataforma Hotmart. Então, são 7 módulos, né? Princípios de cirurgia, princípios de extração dentária. É um treinamento completo para o cirurgião dentista que quer melhorar na cirurgia do dia a dia do consultório. Então, não é para o cirurgião dentista especialista, é para o cirurgião dentista clínico geral ou para o acadêmico de odontologia que quer buscar conceitos para melhorar em cirurgia oral menor no consultório. Então, por isso o alveolar. E o alveolar contempla também mentorias, a gente se reúne mensalmente, tanto com o aluno, né, um chat só eu e o aluno, quanto uma turma maior, para tirar dúvidas, para entender onde que a gente pode melhorar, como que a gente pode personalizar mais o material. Então é um projeto bacana, foi lançado mês passado. Tem um link de acesso? Tá no meu Instagram, lá na bio do meu Instagram tem o link. Se você puder fazer a gentileza, se quiser também, nos manda o link que a gente gera um QR Code e deixa aqui nessa transmissão. Então, se você estiver vendo esse QR Code que está do outro lado, aqui, a gente pode colocar para acessar essa mentoria. Cara, muito obrigado. Que top, que conversa legal. Eu ficaria aqui mais tempo, você tem que voltar ainda, pegar a estrada ainda. Dr. Charles, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo, obrigado por acompanhar o Na Face Pod, que eu sei que você acompanha, sempre comenta, sempre manda mensagem. E para mim é um orgulho muito grande ter um profissional como você. E eu tenho certeza que tua mãe, todo o esforço que ela fez, teus pais, te olhar e ver o tamanho do profissional que você se tornou é um motivo de muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui. Pô, o orgulho é todo meu. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade. A casa está sempre aberta aqui para você. No próximo a gente continua os assuntos que ficaram, hein? Tô curioso para saber. Fechado. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Um baita profissional. Acesse o QR Code. Aqui na descrição também a gente vai colocar todas as redes sociais do Dr. Charles. E acompanha, porque tem conteúdo muito bom, cara. E o cara é um ator, é um cantor. Aquela postagem que você fez dividindo, você conversando com você mesmo, ficou muito boa. Acesse lá que você vai ver o que eu estou falando. E se você é um profissional que tem uma história legal, que tem um conteúdo como esse, entre em contato conosco e venha também participar aqui. Aqui deu trabalho para trazer, fiz o convite algumas vezes, vamos trazer, a gente acabou se encontrando no Subrabuco. Não, daqui a gente não sai sem uma data para a gente conversar. E eu tive uma honra muito grande de estar aqui com o Dr. Charles, que a gente vai deixar as redes sociais para você achá-lo, e não só como aluno, mas também como paciente. Agradeço também nossos patrocinadores, a Neo Custom, ITC Curitiba, a Capim, Ortoface, com toda a logística para você, cirurgião bucomaxilo, neurocirurgia, que não quer se preocupar com a sua cirurgia, quer levar só o carimbo para a sua cirurgia, a Ortoface cuida do resto. E o Não Complica, um portal de cursos e treinamentos para a equipe de saúde. Você, cirurgião que tem uma secretária, quer tornar ela mais comunicativa, mais comercial, um atendimento humanizado, o Não Complica tem um portal de cursos voltados para isso. Muito obrigado, Matheus. Valeu, Gisiel. Estamos juntos. Nos acompanha aí no YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram também. A gente tem os cortes, que também é muito legal. No Spotify e na TV+, na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul. Fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo episódio. Até mais.